Quero convidar a todos a pegarem suas Bíblias. Essa semana, mais uma vez, eu recebi um e-mail de uma pessoa. Esse e-mail eu tenho recebido com uma certa frequência. Sempre há alguém que me pergunta acerca do nome do nosso ministério, né? Última vez me perguntaram, pastor, por que ministério apostólico de volta à palavra, né? Eu sei que quando essas pessoas perguntam, elas querem saber, na verdade, não é nem o porquê de ministério, nem de volta, nem a palavra. Eles querem saber o sentido do apostólico. Eles querem saber se porventura eu ou alguma outra pessoa que se auto-intitula apóstolo de Jesus Cristo. E eu quero então dizer, alto e bom som, que não sou apóstolo. Uma pena. Uma pena que o Senhor não me tenha separado para uma obra tão grande, tão maravilhosa, quanto a obra do apostolado, né? A irmã Vera falou, graças a Deus que não, porque certamente ela está pensando no termo apóstolo, conforme se concebe nos dias de hoje, no sentido de uma mera e esvaziada nomenclatura de uma hierarquia, que o homem cria, que o homem inventa. Os homens vão atrás de um posto cada vez mais alto, e assim eles vão criando, e de modo que hoje em dia o que chamam de apóstolo é simplesmente um grande líder de uma grande comunidade, né? Seria alguém que é o dono de um grande rebanho que ele ganhou e conquistou para si próprio. No termo da Escritura, enfim, essa é uma longa história. Mas o fato é que ministério apostólico de volta à palavra, o apostólico ele tem um sentido de que esta igreja, para a honra e glória do nome de Jesus, ela está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 20, a igreja de Cristo não tem outro fundamento, não tem outra base na qual deve ser edificado, porque a palavra apostólica é o próprio Cristo. Cristo é essa base, Cristo é esse fundamento. Todo o falar apostólico e a essência de tal falar é a pessoa, obra e ministério de Jesus Cristo. E portanto, esta igreja, enquanto ministério, ela se alicerça, não somente repousa, mas está em plena atividade de edificação nos fundamentos, ou que seja, no fundamento da pessoa, obra e ministério de Jesus Cristo. Agora, o de volta à palavra, isso tem uma relação muito profunda com a minha própria experiência. Isso porque desde a minha infância eu sinto no coração um chamado muito grande, chamado de Deus para servi-lo, né? Para amá-lo e servi-lo, e sobretudo servi-lo no que tange a ministração da palavra de Deus. Então o chamamento quanto à pregação da palavra, na minha experiência, é algo que me acompanha, é algo que vai me dando uma certeza cada vez mais profunda desde a minha infância. Por isso que a minha experiência, minha trajetória no Evangelho, foi uma trajetória de ir sempre em busca da palavra. Sempre desejei conhecer a palavra de Deus, conhecer verdadeiramente a vontade de Deus, saber qual é com exatidão aquilo que Deus é, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele espera. Eu nunca me conformei e nunca consegui, isso é pela graça de Deus, tendo conhecimento da vontade de Deus, não realizá-la. No sentido não de querer ser o melhor ou nada dessas questões, mas no sentido de, ao ver, começar agora a perseguir, a buscar, a compreender mais, a fazer habitar esta palavra. Por isso que a minha trajetória foi marcada por ir em busca da palavra, tendo a ciência, e essa ciência eu fui conquistando, fui ganhando aos poucos, de que a igreja do Senhor, desde os primórdios, talvez do século IV em diante, ela foi perdendo o alvo, ela foi perdendo a essência da pregação, ela foi se afastando pouco a pouco dos ensinamentos de Cristo Jesus.
ela foi deixando de lado o evangelho para assumir para si dogmas, coisas que o homem cria, que o homem inventa, e o homem então vai passando como verdade, e as pessoas vão absorvendo, e elas vão sendo constituídas daquele falar, daquele entendimento, e aí os sofismas vão tomando de conta do coração, as fortalezas contra o evangelho de Cristo vão sendo erigidas, vão se erguendo dentro de nós fortalezas, de modo que até o mais sincero crente, por causa das fortalezas que foram erguidas no coração, não raras vezes ele rejeita a palavra de Deus. Às vezes até lendo, enxergando, mas há uma resistência muito forte. E mesmo para aqueles que intelectualmente aceitam aquilo que o Senhor revelou nas Escrituras, mesmo tendo uma mente ganha quanto ao significado, quanto ao sentido, quanto à verdade, enquanto estética, enquanto teologia, mesmo assim, quando essas pessoas postas na prática do Evangelho, aí é que nós encontramos que ainda há muito dentro de nós a ser vencido. Vida cristã é uma batalha diária, é uma batalha contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade, mas não é uma batalha objetiva, que você está aqui lutando contra alguém que você não vê, um demônio que passa, você se arrepia, fala assim, passou um espírito perto de mim, ou alguma coisa, um espírito, uma coisa muito vaga. Não, essa luta contra principados e potestades é a mesma coisa que Paulo diz em Efésios, ou melhor, em Gálatas. Em Efésios ele fala da batalha espiritual, e no livro dos Gálatas ele fala acerca de uma batalha que se trava no interior do homem, que é a batalha da carne e do espírito. Essa batalha é real. Você sente como que essa guerra, essa batalha está renhida dentro de você, na proporção em que você recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos confronta nossos sentimentos. A palavra de Deus confronta os nossos pensamentos cultivados. A palavra de Deus, ela entra em nós como uma luz e vai confrontando os lugares escuros da nossa alma, e vai confrontando nossas palavras, nossos comportamentos, nossas ações, como nós agimos nos nossos relacionamentos. Por isso que é importante que nós entendamos exatamente onde nós estamos no que diz respeito ao ministério. Com todo respeito a todos os ministérios, e certamente deve haver muitos ministérios sérios, de pessoas que amam a Deus e desejam servi-lo, mas você está no ministério apostólico de Volta à Palavra, e eu quero dizer para vocês o que isso significa. Quero estabelecer aqui 3 pontos que devem marcar a nossa experiência. Essa semana tive uma comunhão com o pastor Josué, com o cooperador Marcinho. Estávamos conversando acerca do destino da obra de Deus por meio deste ministério, ou o destino desse ministério por meio da obra de Deus. Estávamos conversando porque há pessoas de todo o Brasil que estão em comunhão conosco. Você olha, você vê aqui hoje 180 pessoas, 200 pessoas, você fala assim, puxa, poderia ter mais gente, mas tem muita gente. Tem irmãos da Bahia, irmãos do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, tem irmãos de Belo Horizonte, tem irmãos do Rio Grande do Sul, irmãos de Santa Catarina, enfim, poderia dizer que em todos os estados há pessoas, há irmãos nossos nos Estados Unidos que nos acompanham, irmãos na África, tem irmãos inclusive em Israel. Em Israel tem um irmão, em Portugal, Espanha, e Deus nos incumbiu, portanto, nos colocou nessa responsabilidade, esse ministério, no sentido aqui, sobretudo em Taguatinga, que seria a locomotiva material, humana, de onde procedem as diretrizes,
porque espiritual da nossa cabeça é o Senhor Jesus Cristo, me refiro a essa obra prática, né? O Senhor nos incumbiu de uma responsabilidade muito grande, e portanto é preciso, vez ou outra, nós resgatarmos a nossa identidade, e resgatarmos o sentido do nosso chamamento. Então, 3 coisas eu queria compartilhar com os irmãos, sobre nós, membros do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, se bem que são 3 coisas que são devidas a todo e qualquer cristão, indistintamente. Eu digo para nós, porque nós tomamos para nós esse encargo, assumimos para nós essa direção, mas todos os crentes devem passar por esses 3 aspectos, esses 3 pontos, porque não é algo peculiar a nós, mas é algo geral, é algo do Espírito Santo a todas as pessoas que creem no Evangelho. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o fato de que nós estamos aqui não porque simplesmente queremos, não porque simplesmente achamos bonito uma coisa ou outra, achamos interessante, mas que você compreenda que você está aqui por obra do Espírito de Deus. Todos nós, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, andávamos desgarrados. A nossa experiência é exatamente o que está em Efésios 2, estávamos mortos em delitos e pecados, desde que Adão, lá no princípio, caiu em transgressão, que toda a humanidade, da qual nós fazemos parte, estava errante, sem Deus no mundo, sem esperança, sendo dominados pelo príncipe da potestade do ar, que age na mente, nas consciências, nos corações de todos os filhos da desobediência. Não tínhamos nenhuma esperança em nós mesmos, não tínhamos nenhuma força, nenhuma capacidade, não tínhamos meios, não tínhamos absolutamente nada, quando o Senhor então, que te conhece, e te conhece antes da fundação do mundo, antes de o mundo existir, Ele já sabia exatamente quem era você, sabia de todas as suas fraquezas, de todos os seus erros, de todas as suas dificuldades, de todas as suas inclinações. Ele te amou de um modo particular, Ele te amou de um modo individual, e Ele então te escolheu, e no tempo Ele te chamou. Lá você estava numa terra distante, no meio de um chiqueiro de porcos, e os porcos não eram seus, não. Você não era o dono dos porcos. A nossa condição era aquela do filho pródigo, a cuidar de uma manada alheia, de animais alheios. O chiqueiro de porcos implica a nossa imundície, a nossa condição, a que estágio todos nós chegamos. E lá onde nós estávamos, você ouviu a voz de Deus, chamando você pelo seu nome, no seu espírito, no seu coração. Eu me recordo como se fosse hoje. Desde a minha infância, embora eu fosse crente, só nasce no Evangelho, vai crescendo, mas na minha adolescência eu me afastei, e como diz, eu fui conhecer mesmo como é que era o mundão. Aí fui mergulhando mesmo, toda sorte de maldade, de tudo que não prestava, eu estava envolvido. E numa certa ocasião, eu estava num bar. Eu sempre gostei de cantar, de tocar violão, embora não saiba nenhuma coisa nem a outra, mas estava tocando num bar, e eu gosto de canção sertaneja, e cantei uma música, salvo engano, não me recordo agora o nome do cantor, mas o Zé Rico cantava essa música, gravou essa música. Vários cantores gravaram, até mesmo cantores evangélicos chegaram a gravar a música Último Julgamento. No diz: senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Léo Canhoto e Robertinho. Tá vendo aí? Será que você tem coragem de olhar em meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez.
eu vou te julgar, eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Enfim, aí diz muitas coisas, no final ele diz assim: seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou os mandamentos que a lei santa ensinou, a mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, como nós estamos aqui agora, como eu posso ver vocês e posso ouvir vocês, acabando a canção, assentado onde eu estava, eu ouvi nitidamente uma voz que dizia: agora você levanta e vem. Lógico, quem estava próximo não ouviu, porque essa é uma voz intuitiva do Espírito Santo dentro de nós, mas para aquele que ouve interiormente, essa voz é audível. O chamamento é algo real. O chamamento não é uma mera invenção, não é um mero sentimento. O chamamento é uma convicção dentro de você. Eu tenho certeza que quando o Senhor te chamou, você, no seu coração, não tinha nenhuma dúvida quanto ao que fazer. Me recordo, já contei que outra vez, a irmã Rosirene de Juraci, a família dela toda, eles foram ganhos para Jesus Cristo por este ministério, ou mais precisamente pelo pastor Fernando, né? Antes desse ministério. Mas nós nos reuníamos na casa dela, e o pai dela, o irmão Manuel, interessante que ele, muito católico toda a vida, é aquele católico que é católico, não abre mão do catolicismo, mas que não quer saber do catolicismo no sentido prático, queria saber de outras coisas. Mas quando ele viu Rosirene, Juraci, Gisele, a Sônia, todo mundo se encaminhando para o Evangelho de Jesus Cristo, né? No sentido da saindo do catolicismo, aí ele rapidamente pegou a Bíblia. Não tinha uma Bíblia, outra Bíblia, pegou aquela Bíblia grandona que tinha um Papa desenhado na capa, né? E aí começou a ir para a missa, para provar para eles que para buscar a Deus não precisa se tornar um cristão evangélico no sentido próprio da palavra evangélico, não no sentido do movimento. Queria provar para eles. E aí ele começou a ir. Veja como que Deus faz as coisas. Deus falou assim: eu vou tomar ele pela própria palavra dele. Na verdade, quando ele começou a ir à igreja católica romana, com todo respeito a todos os católicos, mas ele querendo provar o que para quem, ocorria que já era ali Deus trabalhando na vida dele, já era Deus agindo. Vai buscar a palavra, a água da vida. E aí ele ia buscar e voltava vazio. E aí ele começou a perceber o vazio, porque ele ia, mas não encontrava. Em casa começou então a ler aquela Bibliona. Quanto mais ele lia, menos ele entendia, maior era o vazio que ele sentia. Era Deus chamando, porque cada um tem uma experiência de chamamento diferente, né? Cada um tem a obra que Deus faz é particular em cada um, de maneira então que aí nós nos reunimos no grupo familiar na casa deles, e aí ele começou a ficar na sala, lá na cozinha, ouvindo o que nós falávamos. Aí quando ele ouvia, aí ele se alimentava, se enchia. Só que ele queria provar que não era preciso. Aí ele ia buscar, voltava vazio. Aí quando ele ouvia, ele ficava feliz. Aí ele foi saindo da cozinha, foi indo para o corredor, passou um pouquinho, ele estava no meio de todo mundo. Não é Deus chamando? Não é Deus trazendo? Você também não foi chamado? Nós fomos chamados. E quando nós somos chamados, nós não entendemos muitas coisas. Não raras vezes nós vamos, primeiro porque temos uma sede, primeiro porque temos um desejo que Deus coloca, que Deus gera, e nós vamos nos enchendo de alegria e de entusiasmo sem entender muita coisa. Ouvimos as pregações, cantamos as canções, tudo é muito bonito, mas o nosso envolvimento maior é com a atmosfera do ambiente de igreja, é com a comunhão. Tudo é muito bonito, tudo é muito atraente, tudo nos envolve. Este é o primeiro passo do discipulado. É como uma criança que nasce numa casa, numa família, e ela não entende muita coisa de nada, não entende de economia, não sabe dos problemas da família,
não sabe nem o nome dos pais, não sabe falar, não tem, mas ela entra numa atmosfera, ela entra num ambiente familiar, de carinho, de abraços, de cuidado. E assim somos nós. É o caso de Abraão. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão quando ele habitava Ur da Caldeia. Gênesis capítulo 11, comparando com Atos capítulo 7. Então, lá estava Abraão, ó. Deus o chamou pelo nome Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vem para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai porque ele tem uma convicção, porque ele ouviu, porque ele foi chamado, porque ele compreendeu o chamamento, mas ele não conhecia muito de Deus ainda. Afinal, ele saiu do meio de um povo pagão, de um povo idólatra, e agora ele começa uma trajetória de fé, e seria nesta trajetória é que ele iria pouco a pouco conhecendo a Deus e compreendendo a Deus. Então o nosso chamamento ele está vinculado a uma experiência inicial de ambientação, de comunhão, né? De fervor, de alegria, de entusiasmo, mas talvez sem muita compreensão. Mas o Senhor, Ele nos tem um segundo chamamento. É o chamamento agora para a compreensão de algo maior. E na medida que nós vamos sendo trazidos de um nível para outro nível, nós vamos nos tornando cada vez mais responsáveis pelo nosso discipulado. O Senhor Jesus veio, chamou para si, é o chamamento, os seus discípulos. Foi chamando ali Pedro, chamou André, não foi? Tiago, João, foi chamando um por um, e eles foram vindo. Ora, qual era a experiência dos primeiros discípulos ali, na medida que Jesus os chamava? Eles não tinham uma explicação plausível, eles não tinham uma explicação lógica. O certo é que Jesus os chamou, e eles de tal maneira foram tocados e receberam a convicção de que Jesus era o Messias, que eles deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram seus negócios, deixaram suas casas para seguir a Jesus. Eles simplesmente foram atraídos por um amor muito grande. Talvez nós estejamos nesse nível, que é o primeiro, mas nós vamos encontrar em João capítulo 6 algo extraordinário. Seria o segundo ponto que eu quero dizer para os irmãos nessa noite. Certa ocasião estava Jesus com seus discípulos, e numa tarde, e vocês sabem da história, ele alimentou uma multidão de pessoas, quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Diz a Escritura que 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças, foram alimentados a partir de 5 pães e 2 peixes, e depois que todos estavam fartos, ainda restaram 12 cestos cheios. De sorte que logo Jesus começou então a pregar para aquela multidão e a explicar algo essencial na vida do discípulo. Isso porque Jesus percebeu que muitos daquela multidão estavam ali atraídos por qualquer coisa, menos pelo Cristo de Deus. Muitas vezes estavam ali pensando: puxa, olha, o Senhor ontem deu pão para nós, hoje Ele pode nos dar pão de novo. E Jesus falou assim: não, eu tenho que chamar essas pessoas a um compromisso. E até mesmo os próprios discípulos de Cristo foram, no capítulo 6 de Atos, chamados a um compromisso. Jesus então disse: olha, se vocês quiserem fazer a obra do meu Pai, vocês devem estar cientes de uma coisa, que a obra de Deus, ela começa dentro de você próprio. Você foi chamado para pertencer a Cristo e para segui-lo, naquela empolgação, naquele entusiasmo, no chamamento real, verdadeiro, você sentiu em você, mas agora no segundo plano, ele diz: olha, há uma obra que acontece, e a obra de Deus acontece em vocês, ou vocês realizam a obra do meu Pai, na medida em que vocês creem
em mim. Isso destrói toda a lógica do sistema evangélico atual, e mesmo protestante, quando pensam que a obra de Deus é algo que você possa fazer para Deus. E embora nós possamos sim, somos chamados, veremos isso no terceiro plano, mas nesse plano Jesus diz: olha, a obra do meu Pai é esta, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. É o exercício da fé. E Jesus explica que a fé não é um mero sentimento. No capítulo 6 de João, ele explica que a fé não é uma adesão a uma série de ensinamentos, não é adesão a uma mera localidade, uma mera congregação, mas ele diz que a fé é o coração, a alma, a mente, é o ser do homem, que olhando para o Cristo de Deus, vendo-o ali materializado, corporificado, ouvindo os seus ensinamentos, esse discípulo, ele, ao ver o Cristo e ao compreender a mensagem do Cristo, ele ganha uma convicção tal no seu coração, que é a fé, e a fé em exercício, diz assim: isso é tão grande, isso é tão verdadeiro, isso é único, que eu quero tomar esse Cristo para dentro de mim. Está no capítulo 6 de João, quando Cristo disse: eu sou o pão da vida. Aqueles que creem em mim, eles devem comer este pão. Jesus disse que fé é o mesmo que comer o pão da vida. Aquela multidão não entendeu, os discípulos também não entenderam. Isso foi incomodando a princípio, mas na medida que Cristo avançava no entendimento, esse incômodo foi aumentando no coração da multidão. Jesus disse: não, vocês não estão entendendo. Quando eu digo que eu sou o pão da vida, e vocês devem comer o pão da vida para ter vida eterna, eu me refiro à minha carne e ao meu sangue. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue para terem vida eterna. Olha que coisa! Terão que comer. Isso levou a multidão a se escandalizar. A multidão logo deveria estar pensando: esse homem é um maluco, ele fala em antropofagia, comer carne humana. De onde já se viu você chegar no Cristo ali encarnado, e um dá uma mordida na canela dele, tira um pedaço, vem o outro dar uma mordida no calcanhar dele, tira outro pedaço, e vão comendo a carne e bebendo o sangue. Quando Cristo disse isso, ele queria a princípio dizer: ser meu discípulo, cumprir a vontade do meu Pai, realizar a minha obra, não é uma questão externa, é algo que você deverá possuir dentro de você. Comer a minha carne, beber o meu sangue, a tal ponto de eu agora, entrando dentro de você, pelo ato de fé, que é o ato de comer, você me receber como substância dentro de você, para que eu possa fazer parte do seu ser. Eu quero fazer parte do seu ser. Não é uma Bíblia que se coloca debaixo do braço, ou uma cartilha, ou uma localidade, ou um culto externo, exterior. Não, ele fala: tem que comer a carne, beber o sangue. E como a multidão não entendia, ele avançou no entendimento dizendo que comer a carne e beber o sangue não deve ser entendido literalmente, mas ele disse: significa vocês ouvirem, receberem e tomarem para si as palavras que eu vos digo, para que as minhas palavras constituam o ser de vocês, para que as minhas palavras constituam o entendimento de vocês, para que as minhas palavras não somente estejam no vosso coração, mas que ela reine soberana no coração de vocês, para que vocês então, vivendo aquilo que eu sou e aquilo que eu ensino, vocês sejam uma extensão, uma multiplicação daquilo que sou. Como Paulo chegou a dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Neste momento, capítulo 7 de João,
capítulo 6, Jesus ele dá uma aula. Ele explica questões profundas, questões da fé, da obra de Deus, do relacionamento, da experiência de salvação, experiência de vida eterna. Mas quando Jesus entra nesta área, não somente pela complexidade do que ele diz, mas sobretudo pelo convite: se vocês quiserem ter vida eterna, deverão comer, porque se não comerem, não terão vida eterna. Diz a Escritura que a multidão se escandalizou. Ela sempre se escandaliza. Aquela multidão estava acostumada com os ritos, com as festas judaicas, com os sábados dos sacerdotes, né, com todos aqueles rituais, aqueles cultos. Estava habituado com a doutrina dos fariseus, com os ensinamentos, com os dogmas, com a cartilha, com a lei, com todas as coisas externas. Quando foi dito: vocês não terão vida eterna por essa via meramente objetiva, de coisas, de conceitos, de ofertas, de ritos, só terão vida eterna se vocês tiverem compromisso tal com a verdade comigo, a ponto de vocês tomarem a mim como alimento, para que eu seja dentro de vocês, eu passe por um processo de metabolização, e a minha carne, o meu sangue, isto é, o meu ser, possa fazer parte agora do seu ser, totalmente. Nesse ponto, poucos ficam. É o ponto que alguns dizem assim: não é bem isso que eu gostaria, né? Então eu acho que eu vou ficar na outra turma, porque a outra turma é diferente, lá é mais fácil. É quando a pessoa ouvindo se escandaliza e fala: não, esse Jesus aí está louco, ele está maluco. O que ele pede não tem nada a ver com a verdade. A verdade é aquilo que nós ouvimos toda a vida, porque ninguém nunca, outrora, havia dito tais palavras. Você pode pegar de Gênesis até João capítulo 5, nunca houve ninguém na história que dissesse assim: se querem ter vida eterna, precisarão comer a minha carne e beber o meu sangue. Nunca ninguém disse isso. Quando Cristo disse, a multidão se escandalizou, e o pior, se retiraram. E ao se retirarem, diz a Escritura, ficaram somente os 12. Puxa vida, se alimentou ali uma multidão de 5.000 pessoas no dia anterior. Então vamos partir aqui em tese que tínhamos ali uma multidão de 5.000 pessoas, mais 12. Já imaginaram 5.000 pessoas voltarem? 5.000 pessoas que estavam dispostas a seguir a Cristo, desde que? Tem um desde que? Desde que não afete a minha vida. Eu sou um ser humano, uma pessoa, e não estou disposto a este envolvimento. Foi embora a multidão. Para ser mais preciso, foram embora as multidões. Diz o texto, certamente vinham grandes multidões, ou vinham multidões ou pequenas multidões de vários lugares, e elas então voltam para os seus lugares de origem, e Jesus olhando para os 12, eu fico imaginando ele olhando, um silêncio, uma pausa. O que ele vai dizer? E Jesus diz assim: e vocês? Nós o que, Senhor? Sim, as multidões foram embora. Quero saber de vocês. Vocês foram chamados, sim ou não? E vocês ouviram agora a que nível de comprometimento e de relacionamento eu quero com vocês. Hoje vocês ouviram com clareza. Vocês não somente viram prodígios que tanto vos alegraram, mas vocês agora ouviram que é preciso crer em mim. E vocês ouviram que o crer em mim não é meramente um acreditar de mente, mas é um tomar a mim mesmo, minha carne e meu sangue, isto é, o meu ser, ou seja, meu espírito, minha essência, para dentro de você, para que ela seja a vossa vida. E vocês também não vão voltar?
Em outras palavras, vocês estão agora indo para um segundo momento, mas ainda há chance de voltar. Porque Jesus não quer ninguém com ele que não compreenda a razão do chamamento, que não compreenda o propósito divino. Ele quer que você tenha clareza para o que você foi chamado, que você tenha clareza de todas as consequências do discipulado. Não foi só uma vez nem duas em que Cristo falou o preço do discipulado. No momento ele disse: olha, ninguém que constrói um prédio, constrói um edifício, que primeiramente ele não se assenta, pega um papel, uma pena, nós dizemos caneta, e faz os cálculos para saber quanto será preciso de dinheiro para concluir aquela obra de edificação. Para não acontecer que, começando a edificar o edifício, acabe os meios, ele não conclua a obra e as pessoas passem a zombar dele e a escarnecê-lo, dizendo: começou, não terminou. Jesus dizia isso com respeito ao discipulado. E para traduzir isso em outras palavras, Jesus falou que aquele que ama a seu pai, sua mãe, foi citando os membros da família, os amigos, e terminou dizendo: e a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O discipulado exige não somente uma decisão absoluta, mas um amor absoluto por ele. O que é um discípulo de Cristo, senão aquele que compreendeu o Evangelho, que foi chamado por Cristo e que agora o ama desesperadamente, porque sabe que ele é o único caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Por isso agora ele está determinado no coração. Aí a última consequência, e isso é demonstrado na experiência dos próprios primeiros cristãos, aqueles que, por causa de Cristo, o nome de Cristo, a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo, eles foram presos, foram lançados em masmorras, foram jogados às feras, apedrejados, esquartejados. Eu fico imaginando que convicção é essa, que certeza é essa, e sobretudo que amor é esse, tão grande, que nem as feras, os leões, são capazes de intimidar um verdadeiro discípulo de Jesus. Nada. Jesus então continuou com seus discípulos mais um bom tempo, falando em parábolas, ensinando, falando sobre o reino, curando. Cada cura que ele realizava era um sinal. Os discípulos foram compreendendo muitas verdades acerca do reino de Deus. 3 anos e meio depois do chamamento desses discípulos, Jesus falou assim: olha, agora nós vamos passar por mais um processo. Agora nós vamos para o 3º nível de relacionamento, de discipulado. Primeiro foi o chamamento. O segundo foi a revelação da verdade. O 3º é que eu vou voltar para o meu Pai. Como assim, Jesus? Não estamos entendendo. O Senhor vem, o Senhor é o Messias, o Rei, e nós aqui esperando que o reino se estabeleça aqui de Jerusalém. Todas as nações vão servir a ti e virão a Jerusalém, trarão presentes a ti. De Sião sairá o cetro que governará as nações. E o Senhor diz que vai voltar para o Pai. Como é que é isso? Ele falou assim: é porque eu preciso voltar para o meu Pai. Eu vou morrer, vão me prender, vão me cuspir, me insultar, e eu vou morrer. Mas fiquem calmos que eu vou ressuscitar ao 3º dia. Sim, Jesus, mas como assim? Eles não entendiam
Eles não estavam entendendo, até o momento em que Cristo estava no cenáculo, e diz que Jesus, suando e chorando, disse: a minha alma está profundamente angustiada até a hora da morte. Já estava começando o processo da sua paixão, da obra de redenção. E Jesus disse: olha, é preciso, para vocês passarem para esse outro nível, que é o terceiro, vocês precisam ter uma fé muito firme. Vocês creem em Deus? Aqui vocês creem em Deus? Jesus perguntou para eles também, falou: cremos. Aí Jesus disse: crede também em mim. Nós agora vamos para um outro lado, depois da minha morte e ressurreição, em que a unidade do meu povo, a unidade dos filhos de Deus será realizada. É a obra de execução, porque eu vou realizar na cruz, em mim, toda a obra de que vocês todos precisam, de que todos os seres humanos precisam, de que o mundo precisa. Eu vou concretizar em mim esta obra, e tão logo eu completar essa obra, eu volto para o meu Pai, mas eu vou enviar vocês para irem ao mundo, levando esta mensagem e esta obra que eu realizarei. Os discípulos estavam com medo, estavam atribulados. Jesus disse: mas fiquem tranquilos, porque eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que descerá sobre vocês para ungir a cada um de vocês, para que vocês sejam constituídas as minhas testemunhas. Jesus foi morto, crucificado, os discípulos não entenderam, eles fugiram, eles se esconderam, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita, aparece para Maria Madalena. Jesus disse assim: olha, Maria Madalena, diga para os meus discípulos e a Pedro, que eu ressuscitei e que eu tenho um encontro com eles lá na Galileia. Não é? Por que será que diz: diga aos meus discípulos e a Pedro? Alguém interpretou muito bem esse texto dizendo: não, porque Pedro tinha uma questão com Jesus para resolver. Ele negou Jesus 3 vezes. Então Jesus, com essas palavras, talvez queria dizer: Pedro, calma, nós vamos conversar e tudo será resolvido. Mas que tal nós olharmos para esse diga aos discípulos e a Pedro, no sentido de diga aos discípulos é uma forma geral de anunciar algo, mas quando diz e a Pedro é uma forma particular de comunicar uma verdade. Ou seja, diga aos meus discípulos e ao Cadmo. Ou seja, você percebe que essa obra, esse chamamento, ele é dito a você, individualizado, ainda que coletivamente. Diga aos meus discípulos e ao Almir, aos meus discípulos e ao Gil. Que maravilha, né, Gil? Cada um pode colocar o seu nome. Jesus então se encontrou com os discípulos, falou assim: olha, agora é a hora de pôr em prática a terceira fase do nosso plano. Ele disse em Atos capítulo 1, com a sua Bíblia aberta, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Olha que maravilha. Juraci, mas recebereis poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui fala não do Espírito Divino imanente a todas as coisas. Não tem como nós recebermos o Espírito no sentido de que ele já habita em todos nós,
Mas aqui fala de uma obra particular, de um aspecto da obra, de que o Espírito Santo haveria de nos ungir. Como quem diz assim: olha, Rosirene, você será uma testemunha minha, da minha palavra. Onde você for, você será uma portadora do Evangelho. Mas você não vai assim de qualquer jeito. Fique tranquila, porque o Espírito Santo descerá sobre você, para te ungir, para te habilitar, para te capacitar, para te dar coragem, para te dar ânimo, para te dar poder, força, ousadia. O problema é que ao longo do tempo, sobretudo nos últimos séculos, poucos entenderam o significado desse mais recebereis poder, e as pessoas passaram a buscar um tal poder, de uma tal manifestação, que não dá em nada absolutamente. Elas querem se empolgar, elas querem chorar, elas querem cair. Aí está lá o pregador que diz que naquela noite vai fazer este poder descer sobre a igreja. Quando ele começa a fazer com que esse poder desça, ele diz: una suas mãos aí, Cadmo. Assim, isso. Fica firme aí. Aí daqui a pouco ele fala assim: agora tenta abrir sua mão. Aí fica lá o irmão tentando. A unção da mão grudada. Isso é hipnose, obviamente. Hipnose para uma meia dúzia e para o restante tudo, porque ninguém quer ficar no meio da multidão dizendo: a minha mão não gruda. Aí é a hora que a pessoa tem que fingir que está grudada, porque é chato dizer que só a minha mão não gruda, porque vão pensar que eu estou em pecado, que eu não tenho fé, que o Espírito Santo não me quer. Então tem a hipnose, obviamente, mas tem também toda essa farsa, de um povo, de uma massa de manobra que corrobora com o engano. É a unção da cola, o indivíduo gruda na parede, diz que não consegue desgrudar. Aí vou inventando essas coisas que não alteram absolutamente nada. Joga o paletó, o outro cai no chão, assopra, o outro cai no chão, faz um giro, o outro fica girando lá atrás. Olha o que Cristo diz: recebereis poder. Mas esse poder não é para que você fique caindo, nem babando, nem cuspindo, nem sorrindo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É o poder para testemunhar, é o poder para você abrir a sua boca e declarar as grandezas de Deus, dizer que Jesus é o Cristo encarnado que veio para cumprir historicamente e manifestar a todo o universo o coração do Pai. Por isso que ele se fez carne para morrer crucificado, para servir aos homens, mas que ele depois da morte ressuscitou, dizer que ele está vivo, que ele é real. Esse é o poder. E a prova é o próprio capítulo 2 de Atos. Diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, aguardando esse momento, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E aí Deus não é nem um pouco bobo. Deus é de uma sabedoria. Não, Deus é a sabedoria, tão grande que é o nosso Senhor, o nosso Deus, que a maneira como ele pintou o Pentecostes, e não, a mensagem tem nada a ver com Pentecostes, viu, amados? A maneira como ele pintou o cenário do Pentecostes, e do modo como está escrito aqui, é maravilhoso, porque diz que quando o Espírito Santo desce, que é o poder de Deus, o Espírito Santo, enquanto poder para ungir e para capacitar, ele vem na forma visível de línguas. A palavra no texto grego é glossa, que significa literalmente idioma. O Espírito Santo desce como idioma, mas é idioma de fogo sobre os pés, sobre as mãos, sobre o cotovelo. Não, sobre as cabeças, sobre o entendimento, sobre a
mente, sobre a consciência. É aqui que o evangelho entra, que a palavra entra, que o idioma divino entra, para que então você possa falar dele. Ficando todos cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes permitia que falassem. Mas o falar em outro idioma, aqui em Atos 2, não é a questão do Pentecostes, nunca foi. Aqui só falaram em outros idiomas por uma necessidade de que se comunicasse naquele evento, naquela festa, o Evangelho para pessoas de diversos idiomas. Então, línguas estranhas ou línguas aqui, outros idiomas, em Atos 2, é algo marginal. Ah, pastor, então nós vamos falar em línguas estranhas? Não, calma, vai também. Tudo vai depender do momento, da ocasião, da necessidade. Paulo vai explicar em 1 Coríntios capítulo 12, que falar em línguas é uma questão de necessidade, e não de querer falar, para dizer que fala bonito, que fala mistério. Bobagem. Ele diz, inclusive, quem fala deve pedir a Deus o entendimento para interpretar. Voltando para Atos, aqui fala de línguas ou de outros idiomas, porque naquela ocasião havia homens vindo de várias nações da terra. Então, como é que Pedro, que foi o portador da palavra, iria falar o evangelho para pessoas de diversos idiomas? Haveria funcionalidade? Pregar o evangelho, eu pregando para japoneses, chineses e tal, lá tem o nome de tantas nações, salvo engano tem 14 nações ali descritas, talvez 14 idiomas. Qual o sentido Pedro falando aramaico para povos de outras línguas? Então, no contexto de Atos 2, o Senhor então promoveu a inversão daquilo que aconteceu na Torre de Babel. Se lá se multiplicaram as línguas, para que eles não se entendessem, aqui o Senhor unificou os idiomas para que compreendessem as grandezas de Deus. Então, Atos 2 está dizendo, vocês recebem o Espírito Santo como línguas, ou seja, como idioma, ou seja, como palavra, para que vocês falem poderosamente as grandezas de Deus às pessoas. Essa é a razão desse ministério. Não sei se nós ainda estamos no primeiro nível do chamamento, se estamos no segundo das revelações, o terceiro talvez nós estejamos vislumbrando, mas eu quero chegar ao terceiro nível. E vocês? Diga, eu quero ser uma testemunha. Talvez não tanto quanto os apóstolos foram testemunhas oculares, mas que você seja uma testemunha daquilo que Deus realizou em você, para que você possa dizer assim: o Senhor está vivo, porque Ele mudou a minha vida. Para que você, como diz o apóstolo Paulo, seja uma carta viva, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente. Onde você andar, uma carta, para que os homens olhem e leiam em você a vontade de Deus. Então, esse terceiro nível é o nosso ideal. Quanto a ministério, quanto a obra, chamados, primeiro plano. Então, a compreensão, a revelação da verdade, essa revelação orgânica, como Cristo apresentou em João capítulo 6, é uma experiência de comer, de receber, de tomar para dentro de nós. E então agora, passando para o terceiro nível, para que nós sejamos de fato, como diz, uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Eu desejo, e o projeto Sem Fronteiras desse ministério é um embrião daquilo que Deus ainda fará por seu intermédio. Nesse projeto nós precisamos
primeiramente, de pessoas que sejam um só coração conosco. Pessoas que digam: olha, pastor, estamos aqui, juntos, nosso coração, juntos, unidos, porque nós não faremos nada sozinhos, nada individual. Nós somos um corpo, e para sermos um corpo, no sentido prático, precisamos de uma só mente, um só coração e uma só alma. Precisamos de pessoas que, dizendo: eu estou com o meu coração junto com o coração dos irmãos para formar um só coração. Agora precisamos de pessoas que neste coração orem por este ministério diariamente. Orar é colocar-se ao lado de Deus no mesmo sentido. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou, o Senhor nos deu tal incumbência, e então, Senhor, que a tua vontade aconteça. Quando é que a oração é respondida? Quem sabe? Quando Deus quer responder, não quer responder, quando nós temos fé, quando não temos fé, quando oramos fervorosamente, quando gritamos, quando oramos ajoelhado. Quando é que a oração é respondida? O que é oração respondida? Oração respondida é a realização do pedido. Agora imagine você orando: Senhor, santifica o teu nome, que o teu nome seja santificado. Imagine só, não pode ser um mero pedido para que ele faça algo, como se ele dependesse de nós para pedir para ele que ele próprio santificasse o nome dele. Não chega a ser estranho, não? Oh, Senhor, eu estou aqui, coitadinho do Senhor, eu estou cooperando contigo no sentido de pedir a ti, tenha misericórdia de ti e santifica o teu nome. Não tem sentido, tem? Então daí vocês tiram que orar não é isso. Orar é colocar no coração aquilo que Deus quer realizar. Quando está no seu coração, aquele desejo se torna naturalmente a sua oração. Quando o seu coração se une ao coração do Senhor. Então, se Deus nos chamou para ser uma voz profética, para ser uma candeia colocada, no velador, acesa, para sermos uma cidade edificada sobre o monte, então você tem que falar: Senhor, que isso esteja dentro do meu coração. Senhor, cumpra, Senhor, realiza. Senhor, eu quero ver o ministério de Volta à Palavra como uma candeia acesa. E para tanto, que o teu Espírito capacite, que teu Espírito encha, que teu Espírito envolva, que teu Espírito nos dê ousadia, nos dê poder, tire a covardia, tire a negligência, tire a indiferença. Isso no coração. Aí você próprio vai ser o primeiro a estar reavivado. Aí você, quando chega aqui, vai encontrar outros que, à sua semelhança, também estão reavivados. Você fala assim: mas o que está acontecendo nesse lugar? Está tudo diferente. Que maravilha. Pessoas que orem pelo ministério. Pessoas que orem para que aquilo que Deus propôs que nós cumpríssemos enquanto objetivos e metas, que esses irmãos envolvidos tenham força, que eles sejam fiéis, sem nunca se venderem, nem por dinheiro, nem por posição, e nem por qualquer outra coisa, mas que sejam puros na incumbência de só desejarem pelo reino de Deus e nada mais. Pessoas que não somente coloquem o seu coração para ser um só coração, não somente orem, mas pessoas que estejam dispostas a cooperar materialmente para que essa obra aconteça. Imagine vocês que nós estamos na iminência de surgirem uma série de núcleos ministeriais em vários lugares. Pessoas que estão nos aguardando. Lógico, isso vai acontecer quando o Espírito Santo sinalizar, colocar o seu selo, nos dê a garantia. Nós não vamos sair por aí fazendo qualquer coisa, não.
mas o Senhor já está fazendo. Deus está levantando pessoas fiéis, que amam a sua palavra em vários lugares. E nós, na qualidade, aqui humanamente falando, nós somos responsáveis por alimentar esse povo, dar a assistência necessária. Sim ou não? E nós então vamos precisar muito da cooperação. Primeiramente, que esse ministério aqui em Taguatinga, ele se fortaleça, e que nós não tenhamos necessidade alguma, no sentido de que nós não venhamos a gastar o nosso coração e a nossa mente com ansiedades de coisas materiais, mas estarmos totalmente livres para pregar, falar. Vocês entendem? Precisamos de pessoas que não somente unam seu coração, não somente orem, não somente contribuam com suas ofertas, mas pessoas que falam: pastor, olha, eu sinto que além de ser um no coração, além de orar, além de ofertar, eu posso ser útil. Eu posso ser útil com meus dons, meus talentos, e de alguma maneira colaborar na propagação da palavra. Obreiros sinceros, obreiros que não buscam a própria causa, obreiros que não buscam a promoção do seu próprio nome, mas obreiros que digam assim: olha, que nós somos como vasos de barro, e que o ministério da nova aliança, o Espírito de Deus, que é o tesouro. Obreiros que sempre se entendam: sou um vaso de barro. Porque tem muitos que fazem de si um vaso de ouro e fazem do Espírito Santo barro dentro de um vaso de ouro. Não funciona. Não é o meu nome, não é o seu nome, não é a minha honra, a minha fama, nem a sua. O que se busca é o reino de Deus. Nós precisamos de ter esse Espírito nos envolvendo, nos unindo, que as barreiras sejam quebradas, as dúvidas sejam arrancadas pelo poder do Espírito Santo, e que nós possamos nos levantar, nos erguer e nos posicionarmos como ministério apostólico de volta à palavra, chamados para ser testemunha de Jesus Cristo, até que Ele venha. Amém?